Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar mais duas operações com números inteiros. Na aula de hoje estudaremos multiplicação e divisão. Você vai perceber que para multiplicar e dividir o procedimento é bem simples. Não demora nada, tá? Então vamos para a aula. Bem, pessoal, multiplicar e dividir números inteiros é bem simples. Nós vamos estudar conjuntamente essas duas operações porque a forma de resolver ela é muito parecida, tá? A mesma maneira, a mesma regra que tu aplica na multiplicação, tu vai aplicar também na divisão. Para isso, nós devemos observar algumas condições que estão relacionadas aos sinais dos números. Por exemplo, na multiplicação, quando eu multiplico dois números, o que é que eu tenho que observar? Primeiramente, eu quero que tu observe a tabelinha do jogo de sinais, tá? Sempre que tu estiver multiplicando dois números e esses dois números forem positivos, o resultado também será positivo. Quando tu estiver multiplicando um número positivo com um número negativo, não importa a ordem. Tanto faz ser mais e o outro e o segundo ser menos, ou o primeiro ser menos e o segundo for mais. Sempre que você estiver multiplicando números com sinais diferentes, o resultado sempre será negativo. Beleza? E quando tu estiver multiplicando dois números negativos, o resultado também será positivo. Ou seja, qual é a conclusão que a gente pode observar em cima dessa tabela? Que quando tu multiplica dois números e eles têm o mesmo sinal, ou seja, os sinais são iguais, o resultado sempre é positivo. Mais com mais é mais, menos com menos é mais. Isso acontece por quê? Porque os sinais foram iguais. Foram não, são iguais. Agora, quando tu multiplica dois números e os sinais são diferentes, são distintos, um é positivo, outro é negativo, ou então um é negativo, outro é positivo, o resultado sempre será negativo, tá? Mais com menos, menos, menos com mais, menos. Então é isso que vai ter que acontecer. E como é que eu vou fazer para multiplicar, professor, dois números? É simples, você multiplica os módulos dos números e aplica o jogo de sinais para que você consiga encontrar o sinal do resultado. Ou seja, vamos aqui de acordo com o exemplo. Qual é o módulo de 2 positivo? É 2. Qual é o módulo de 7 positivo? É 7. 2 vezes 7, 14. Como os dois sinais são iguais, então o resultado será positivo. Então o resultado aqui, ó, mais 14. Viram como é simples? 9 vezes 5, 45. Como os dois sinais são negativos, ó, são iguais, então vai ser mais 45. 6 vezes 7, 42. O 6 ele é negativo e o 7 ele é positivo. Os sinais são iguais ou diferentes? São diferentes. Então quando eu aplicar o jogo de sinais em dois números de sinais contrários, o resultado será negativo, né, gente? Então vai ser menos 42. E aqui nessa multiplicação eu não tenho apenas dois fatores. Aqui nós temos quantos fatores? 3. Vai acontecer da mesma maneira. Eu vou multiplicar os módulos. Então vai ficar, ó, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. E esse 30 vai ser positivo ou negativo? Aí a gente vai aplicar o jogo de sinais, ó. Observa aí. Primeiramente eu vou aplicar nesses dois valores. Então mais e menos, ó, os sinais são iguais ou diferentes? São diferentes. Então o sinal que vai ser o resultante desses dois valores será negativo. E agora o que é que eu faço? O negativo que eu encontrei aqui na multiplicação desses dois primeiros, eu vou aplicar com esse terceiro. Então, ó, mais com menos é menos. E menos com menos, ó, menos e menos são dois sinais iguais, então o resultado é positivo. Então vai ser mais 30. Novamente, recapitulando. Tu multiplica os módulos, ó, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. E agora tu aplica o jogo de sinais. Mas são três números, professor. Então você vai acumulando. Você vai aplicar primeiramente o jogo de sinais, ó, nesses dois primeiros, que é o 3 e o 5. Então, ó, mais e menos. Mais e menos, ó, dá menos. Então esse menos foi o resultado da multiplicação desses dois, mas ainda falta o terceiro. Então vai ficar o menos, que foi o resultante desses dois,
da aplicação do jogo de sinal dos dois primeiros valores, que é o 3 e o 5, deu menos, e o menos com menos vai dar mais. Viu como é fácil? Agora vamos ver como é que funciona a divisão. A divisão vai funcionar da mesma maneira. Eu vou dividir os módulos e para saber o sinal do resultado, eu aplico a tabelinha do jogo de sinais. Então vamos lá? Então nós temos aqui, ó, 9 positivo dividido por 3 negativo. De cara eu já percebo que os sinais são diferentes. Um é positivo, outro é negativo, ó. Quando eu tenho um positivo e um negativo, o resultado será negativo. Então eu já sei que o resultado aqui é um número negativo. Mas que número é esse? Vamos descobrir agora. 9 dividido para 3 é 3, então vai ser 3 negativo. Aqui no segundo exemplo, ó, nós temos menos 20 dividido por menos 4. Olha só, gente, uma divisão de números com o mesmo sinal, os dois são negativos. Então, se os dois são negativos, ó, pelo jogo de sinais, eu já sei que o meu resultado aqui vai ser positivo. Mas vai ser quanto? Aí eu divido os módulos, né? O módulo de menos 20 é 20, o módulo de menos 4 é 4. 20 dividido para 4, gente. Quanto é que é 20 dividido para 4? 5, então será 5 positivo. Por que vai ser positivo, professor? Porque os dois sinais aqui, ó, são iguais. E quando você tem sinais iguais, o resultado sempre é positivo, tá? Menos com menos é mais e mais com mais é mais. Olha aí o terceiro exemplo, ó. 100 positivo dividido por 5 positivo. Novamente, os sinais são iguais. Os dois são positivos. Então, se os dois são positivos, pela tabela do jogo de sinais, eu já sei que o meu resultado é positivo. Mas eu preciso saber quanto equivale a esse valor. Então, divide 100 por 5. Quanto é que é 100 dividido em 5 partes, gente? Muito bem, 20. E o resultado será positivo, porque os dois sinais são iguais. E pela tabela mais e mais, que são iguais, o resultado é mais. Então tá aí, ó, 20 positivo. Então essa é a aula de hoje, bem simples, onde a gente aprendeu não, a gente relembrou como é que faz a multiplicação e a divisão de números inteiros, certo? Então até a próxima aula.